Novamente, blog Olitalk 2020, blogspot.com e Geografia Olímpica. Vamos falar do livro do Comitê Olímpico Norte-Americano, United States 1952 Olympic Book, Quadrennial Report, United States Olympic Committee. Então vamos falar do livro publicado pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Então, é a reportagem quadrennial do Comitê Olímpico Norte-Americano, poderoso USOC, United States Olympic Committee. Aqui o desfile de abertura, os norte-americanos ingressando no lameado Estádio Olímpico de Helsinki, na Finlândia. Os competidores dos Estados Unidos. Esse livro foi publicado em 1953 pela United States Olympic Association. E quem que organiza o livro é o Asa Bushnell. Asa Bushnell é quem organiza o livro. O livro traz reportagens dos Jogos Pan-Americanos de 1951 e dos Jogos de Inverno de 1952 e dos Jogos Olímpicos de Verão de 1952. Um livro aí do Comitê Olímpico Norte-Americano. Tabela de índice. Aqui o estátua do Pavo Nurmi. Todo o índice aqui, ó. Os presidentes, Avery Brundage, que foi presidente do Comitê Olímpico Norte-Americano, foi um dos responsáveis pela perseguição ao Jim Thorpe, o campeão do decathlon de 1952. Aqui mais membros do Comitê Olímpico Norte-Americano, Organização Olímpica, e todo só Brundage, torcida aqui na Finlândia, tudo, e Brundage, você sendo presidente do Comitê Olímpico Internacional também. Aqui as festas dentro dos Estados Unidos, as arrecadações, o local na Finlândia, o desfile de abertura na Finlândia. Ó, tudo isso daqui, ó. As formas de arrecadação na televisão. Tudo, muita, já vendo a iniciativa de arrecadação privada, né, do comitê, o Serviço de Apoio do Exército norte-americano. Aqui os jogos de Helsinki. Aqui o desfile, a Finlândia já no desfile, o Pavo Nurmi acendendo a pira olímpica, a abertura dos jogos, a delegação norte-americana envolvida nesses jogos, uma foto daquela menina lá que oferece as medalhas. Aqui já a prova dos 110 metros com barreira, o campeão Emerson Gillard, que em 1948 havia sido campeão da prova dos 100 metros rasos. Grande Emerson Gillard. Aqui a equipe norte-americana, a equipe masculina, toda a delegação. Aqui na viagem. E começam as provas. Aqui a final dos 100 metros rasos, a vitória do Lindy Remigino sobre o Herbert McKinley. Curioso que na foto parece que o McKinley chegou à frente, né? Mas não foi isso não. A vitória foi do norte-americano Lindy Remigino, com vários ângulos. O interessante nessa abordagem desse livro norte-americano é que há vários ângulos. Aqui, ó, o Lindy Remigino cruzando a linha de chegada à frente do McKinley. Acho que eu preciso pôr o livro assim, para não ter o reflexo da luz. À frente do McKinley. E aqui o McKinley com o Remigino. A vitória do Remigino em cima do McKinley. Aqui a prova o pódio. E também aqui a prova dos 200 metros vencida pelo
Phil Stanfield, dos Estados Unidos. Aqui a prova de 200 metros, os atletas alinhados, aqui o campeão, o Andrew Stanfield, e os norte-americanos medalhistas. Final dos 400 metros, aqui a chegada, o George Holden derrotando o Herbert McKaylee. E aqui um outro ângulo da mesma chegada. Muito interessante esse livro norte-americano. Aqui a largada dos 800 metros, partes da prova, várias fotos da prova. E a chegada do Malvin Whitfield superando o Arthur Rint, da Jamaica. Aqui a prova o pódio dos 800 metros. E ali o pódio dos 1.500 metros, onde Joseph Bartel derrotou o Robert McMillan, dos Estados Unidos, na final dos 1.500 metros. Bartel chorou muito após vencer essa prova e dá para conferir o choro dele também no pódio. Prova de 5.000 metros, aquela famosa foto que se encontra em todos os livros do Zatopek, com Mimoun e o Chataway do Reino Unido caído. A prova dos 10.000 metros, o Zatopek ouro, Mimoun prata, Anufriev da União Soviética medalha de bronze. Aqui o revezamento 4 por 100 metros, a vitória dos norte-americanos, com Andrew Stanfield fechando o revezamento. Aqui o Stanfield derrotando possivelmente Sukharev da União Soviética, ele mesmo. Aqui o 4 por 400, poderoso revezamento da Jamaica, que derrotou os Estados Unidos na chegada e quebrou um recorde mundial, tirou 4 segundos do recorde mundial, era 3:8:20, levaram para 3:3:90. Uma marca fantástica. Aqui os norte-americanos na frente ainda. Aí os jamaicanos, principalmente com a passagem do Herbert McKaylee, conseguiram a medalha de ouro. A prova de maratona, vencida pelo grande Emil Zatopek. Zatopek venceu a maratona, correu pela primeira vez, juntou no recordista mundial, se não me engano, o Jim Peters, do Reino Unido, e perguntou se o ritmo estava bom. O recordista mundial falou que estava lento, aí ele disparou e ganhou a medalha de ouro. A premiação do 4 por 400, os jamaicanos no pódio, os norte-americanos e os alemães em terceiro. Aqui a prova dos 110 com barreira, a vitória do Harrison Dillard, dos Estados Unidos. Dillard que havia sido campeão de 100 metros 4 anos antes. Aqui o Charles Moore, que venceu a prova do 400 com barreira. Aqui uma imagem dessa prova. O Dillard com a medalha de ouro nos 110 com barreira. E aqui o Charles Moore no pódio, junto com o representante da Nova Zelândia, o Yuri Lituyev, da União Soviética. Essa também é outra final fantástica, onde o Horace Ashenfelter dos Estados Unidos quebrou o recorde mundial da prova dos 3.000 metros com obstáculos, e aquele correndo. Esse soviético que está à frente é o Vladimir Kazantsev, mas o Ashenfelter acabou quebrando a marca e conquistando a medalha de ouro, colocou uns 5 segundos à frente do soviético Kazantsev. Várias passagens, né? Saltando o fosso, chegada do Ashenfelter, o Kazantsev ali atrás, ó. E aqui também a marcha de 10 km, vencida pelo John Michaelson da Suécia. John Michaelson foi campeão. E aqui a prova do arremesso de peso, onde os norte-americanos levaram ouro, prata e bronze, né? Perry O'Brien, que foi quem criou aquele estilo que o atleta sai de costas para fazer o arremesso, Darrell Hooper, e aqui o Jim Fuchs. Jim Fuchs parece que estava machucado e mesmo assim conquistou medalha. Os norte-americanos eram tão fortes na época que conquistavam ouro, prata e bronze. Aqui os norte-americanos de novo, né, dando saindo do estádio. Aqui a prova do lançamento de disco, sim, Innes, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro. Outro norte-americano, Jim Gilliam, conquistou a medalha de bronze. E aqui no dardo, a vitória do Cyrus Young. E aqui o William Miller. William Miller conquistou a medalha de prata
e o Cyrus Young conquistou a medalha de ouro. O curioso é que os Estados Unidos conquistaram sua única medalha de ouro, competindo justamente no país que possui a maior tradição do mundo no lançamento do dardo, que é a Finlândia. Isso é muito curioso, é um ponto de destaque na história olímpica norte-americana. Sim Innes, campeão no disco, e aqui o Jim Dillon, também conquistando a medalha de bronze. Aqui o italiano Consolini, que acabou conquistando a medalha de prata. E o Consolini havia sido campeão olímpico em 1948 no disco. Aqui outra premiação, a premiação do dardo, a medalha de ouro do Cyrus Young, a prata para o William Miller e o bronze para o representante da Finlândia. A Finlândia perdendo em casa no dardo para os Estados Unidos, que não tinham nenhuma tradição na prova. Curiosíssimo. Aqui o salto com vara, o Robert Richards, dos Estados Unidos, Donald Leth ficou com a medalha de prata. Aqui o sueco Lundberg conquistou bronze. Aqui a premiação, o pódio da prova dos 100 metros. Está meio jogado aqui na foto, não sei qual o sentido disso. E colocar essa prova. Walter Davis, dos Estados Unidos, campeão do salto em altura. E aqui, olha que interessante. Prova do Jerome Beifel, campeão do salto em distância. O Gordini, Meredith Gordini, medalhista também, né? Medalha de prata. E aqui o pódio do salto em altura, com o Walter Davis, dos Estados Unidos, o Kenneth Weisner, também dos Estados Unidos, e o José Teles da Conceição, do Brasil. Que feito histórico do Brasil, conquistando essa medalha de bronze no salto em altura. José Teles da Conceição, é digno de registro. Wiesner e Davis descansando. Aqui Jack Davis e o Erson Gilliard, que eram do 110 com barreira. Aqui são as fases do decathlon, apresentando o Robert Mathias, que foi bicampeão no decathlon, estava com 21 anos de idade só. Havia sido campeão aos 17 anos nos Jogos de 48 e repetiu a dose nos Jogos de 1952. Aqui com Milton Campbell também, que depois seria campeão. O Simons foi um pódio inteiramente norte-americano. Mathias, Simons e o Simons. Vou ajeitar um pouco aqui. Mathias, Simons e o Campbell. Campbell foi campeão em 1956. Aqui ele obteve medalha de prata. Os campeões do decathlon. Aí uma curiosidade dos livros norte-americanos é essa, ó, eles documentam só a prova deles. Aqui a medalha de ouro para o revezamento norte-americano, 4% no atletismo feminino, única medalha das norte-americanas. A equipe feminina dos Estados Unidos. E ó, só isso, ó. É o que tem de foto do atletismo feminino dos jogos a vitória do revezamento. Que a Austrália deixou o bastão cair e perdeu tempo, era a favorita a conquistar a medalha de ouro, acabou sobrando para as norte-americanas. Só isso que os norte-americanos documentam. Aqui a natação masculina, a delegação norte-americana, interessante essa foto, a Wayne Moore, Yoshinobu Oyakawa, que venceu os 100 costas, Jim McLean, que foi campeão nos 400 nos Jogos de 48, Clark Schulz, campeão dos 100 livre nesses Jogos, Ford Kono, campeão dos 1500. Então é interessantíssimo, 3 campeões de provas individuais aí, numa única foto. Aqui os dirigentes, aquela coisa toda, equipe feminina. A equipe masculina foi destaque, a feminina não, a feminina teve só o destaque nos saltos ornamentais com a Pat McCormick. Aqui os saltos ornamentais, ó. Samuel Lee, que foi bicampeão na plataforma, 48,52. Aqui os resultados e tome natação aqui, ó. Prova dos 100 metros nado livre, a primeira foto acima, a largada. Aqui o Ford Kono, que venceu os 1.500 metros. E o revezamento norte-americano,
que conquistou também a medalha do 4x200. Ford Kono, Woolley, Moore e McLean. Curioso que na época havia o revezamento do 4x200 nado livre e não havia a prova individual dos 200 metros nado livre. Era curioso isso. Aqui toda a equipe norte-americana de natação, curioso também, natação e saltos ornamentais, colocaram os 3 descendentes de asiáticos na mesma, Yoshinobu Oyakawa, o Ford Kono e o Samuel Lee. Ficaram na mesma fila. Foi interessante isso. Aqui o Jean Boitou, da França, o pai dele venceu o Boitou venceu os 400 livres e o pai pulou na água para comemorar com o filho. Aqui o pódio da prova do 4x200 livre. Mais uma coisa da natação, né? Mais uma prova da natação. Aqui os saltos ornamentais, amplamente dominado pelos Estados Unidos. A prova de 200 metros nado de peito, vencida pelo John Davis, da Austrália. Teve o Klein, da Alemanha, e o Stetsworth, dos Estados Unidos, no pódio. E curioso que eles utilizavam, no nado de peito, a braçada do borboleta. Olha esse pódio, que maravilhoso. Aqui o brasileiro, Tetsuo Okamoto. Curioso esse pódio. Shiro Hashizumi, do Japão, Ford Kono, dos Estados Unidos, e Tetsuo Okamoto, do Brasil. Todos de descendência asiática. Mais um pódio dos 100 livre, o Clark Schultz, o Suzuki do Japão e o sueco Larsson. Premiação também na prova de plataforma, aqui o Joaquim Captia Pérez, do México, que foi campeão na plataforma em 1956, o Samuel Lee, dos Estados Unidos, 48,52, né, e o alemão Haas. Outra prova também de premiação, domínio absoluto dos Estados Unidos, do trampolim, com Anderson, o David Browning e o Robert Cletworth, que depois foi campeão em 1956. Polo aquático, ó, não mostra nada. Onde não tem norte-americano, eles não mostram, não. É um negócio bem... Aqui o pódio, né? Os saltos da Pat McCormick, que venceu tanto no trampolim quanto na plataforma. E aqui um pódio formado pela Paula Myers e a Juno Irving, e ao centro a Pat McCormick. Aqui, ó, norte-americanos. Saltos ornamentais, os Estados Unidos dominavam de uma forma absoluta. Natação, Evelyn Kawamoto, bronze nos 400 livre, aqui com a Valéria Geng, da Hungria. Valéria Geng, da Hungria, no pódio. Tem outra húngara ali, que é a Novak, Eva Novak. O basquetebol, os norte-americanos conquistaram a medalha de ouro. Aqui as campeãs da Hungria, ó. Ilona Novak, Judith Temas, Eve Novak e Katalin Schuck. Os norte-americanos, ó, campeões no basquetebol masculino. Eles aqui também, prontos para o jogo. E um lance dos norte-americanos jogando contra o Chile nos jogos de 52. Olha, Bob Kurland tinha cerca de 2,10 metros. Olha a altura, a diferença da altura dele para o outro, o entrevistador, né? A premiação, o pódio, ouro para os Estados Unidos, prata para a União Soviética, bronze para o Uruguai. Aqui lances do jogo entre União Soviética e Estados Unidos. Agora eu estou olhando aqui, uma diferença de altura grande entre os jogadores soviéticos e norte-americanos, os norte-americanos de branco, os soviéticos de uma camiseta escura. Aqui o boxe. Olha essa foto do boxe. A equipe norte-americana aqui conquistou 5 medalhas de ouro no torneio olímpico de boxe dos Jogos de 1952, sendo que a União Soviética foi o país com mais medalhas, ganhou 6, conquistou 6. E os norte-americanos conquistaram um total de 5 medalhas de ouro. Aqui o Edward Sanders, que foi campeão na categoria mais pesada. Edward Sanders. Deixa eu ver o outro aqui.
Esse aqui parece ser o Norvel Lee. Cadê o Floyd Patterson? Tem que ver. Aqui é o Nathan Brooks. Nathan Brooks, que foi campeão na divisão mais pesada. Charles Atkins também venceu. Foi ganhador de medalha de ouro. Charles Atkins. E na última fileira, Edward Sanders, venceu na categoria mais pesada. Floyd Patterson nos 75 quilos e Norvel Lee nos 81 quilos. Então tem os campeões, o Sanders, o Floyd Patterson, o Norvel Lee, o Nathan Brooks e o Charlie Atkins. Foram as 5 medalhas de ouro dos norte-americanos. Lembrando que os soviéticos foram os que mais conquistaram a medalha. Foram 6 medalhas, 2 de prata e 4 de bronze. Aqui o Norvel Lee, que obteve a Copa Val Baker de boxeador mais completo tecnicamente. Então aí os resultados e as fotos, né? O Edward Sanders, que foi campeão na categoria mais pesada, depois se profissionalizou, levou um golpe perigoso e acabou falecendo. Nathan Brooks, que era da categoria mais leve. Aqui deixa eu ver pela foto, número 1. O 2 fala que é o Edward Sanders, tá certo. O 3, o Norvel Lee, tá certo, isso mesmo. O 4, Nathan Brooks, que é o menorzinho. E o 5, Charles Atkins. Mas dá para confundir, né? E na 6, Nathan Brooks de novo. É meio confuso, né? Aí não tô vendo o Floyd Patterson, por exemplo. O Sanders, Norvel Lee, Nathan Brooks, Charles Atkins. Aqui é o número 5, ó. É na número 5 que tem o Charles Atkins, mostra os companheiros Lee e Patterson. Charles Atkins, grande Charles Atkins. E tem aqui o pódio desses fenomenais atletas, esses fenomenais boxeadores. Edward Sanders, aqui em Gemari Johansson, foi desclassificado porque disseram que ele ficou fugindo. Foi acusado de ter fugido o combate inteiro. Aqui o Norvel Lee, Floyd Patterson, que depois seria um grande campeão profissional. Aqui o Charles Atkins e o menorzinho Nathan Brooks, Norvel Lee, Edward Sanders, Floyd Patterson e Charles Atkins. Eu confundo um pouco o Charles Atkins com o Floyd Patterson. As 5 medalhas de ouro dos norte-americanos no boxe. Na canoa, o Frank Havens, que venceu a canoa de 10 mil metros, canoa canadense. Histórica vitória norte-americana. Depois só voltariam a ganhar a medalha de ouro em 1988. Frank Havens de novo treinando. Aqui as provas de ciclismo, os americanos não tinham tradição no ciclismo. Prova de estrada, vencida pelo André Noyelle, da Bélgica. O hipismo, equipe norte-americana de hipismo. Aí todos eles, tanto as 3 equipes, adestramento, conjunto, né? A equipe de saltos, que acabou obtendo medalha, se não me engano, medalha de bronze. A equipe de concurso, que também obteve medalha. Aqui os resultados do hipismo. Aqui um pódio, o Reino Unido conquistou sua única medalha de ouro nessa prova. O Chile prata e os Estados Unidos bronze, igual eu tinha pensado. Igual eu lembrei. A esgrima, os norte-americanos sem tradição na esgrima na época, agora em virtude de vários imigrantes ucranianos ucranianos, russos que foram para os Estados Unidos conseguiram desenvolver a esgrima. Aqui, ó, equipe de esgrima dos Estados Unidos.
ginástica masculina, a ginástica norte-americana não tinha tradição nessa época. A ginástica feminina também não tinha tradição. Aí, ó, você vê que os norte-americanos não mostram os outros atletas do mundo. A equipe de pentatlo moderno, os norte-americanos não ganham medalha. Então, são equipes que não... Aí as competições de remo, os norte-americanos venceram no 8 com, medalha de ouro, e no 200. Eles conquistaram 2 medalhas de ouro, no 8 com e no 200. Os soviéticos venceram só no esquife individual. E o remo teve vários campeões, né? A Argentina ganhou uma medalha de ouro, a França, a Tchecoslováquia. Então, as medalhas variaram bastante. Aqui os norte-americanos. Prova de 8, ó. Os norte-americanos, campeões da prova de 8 com, no remo. Mais detalhes aqui. Tiro ao alvo, que os norte-americanos ganharam medalha com o Hewlett Banner na prova de pistola livre. Única conquista dos norte-americanos. Parece ter sido a única medalha. Não, teve uma medalha do Arthur Jackson na carabina deitada. Teve uma medalha de bronze na carabina deitada, o Arthur Jackson. Aqui o futebol. O levantamento de peso, que teve grandes resultados, 4 conquistas de medalha de ouro. Aqui com Norbert Szymanski, campeão nos 90 quilos. Peter George. John Davis, que venceu a categoria mais pesada. E o Tamio Kono, que venceu uma categoria mediana. Domínio forte dos Estados Unidos, um confronto duríssimo com a União Soviética. Aqui os levantadores de peso dos Estados Unidos, né? O Bradford, Szymanski, Davis, Emmerich, que não ganhou nada, George, Stanchik, que foi campeão em 48, Kono e Tomita. Desses 8, 6 foram medalhistas olímpicos. Trofim Lomakin, da União Soviética, e o Arkady Vorobyov, fantásticos levantadores de peso, também aqui a chegada deles, a foto da equipe norte-americana. Tudo aqui. A equipe de luta, que teve uma medalha de ouro com o William Smith, o Henry Wittenberg foi derrotado na categoria maior, mas o William Smith conquistou uma medalha de ouro para os norte-americanos. Aqui o pódio em que o Viking Palme da Suécia derrotou o Wittenberg dos Estados Unidos. Aqui os resultados das provas de luta. Mais um resultado aqui do Kerslake contra o Antonsson da Suécia. E aqui o pódio do Evans, que perdeu para o Ole Anderberg da Suécia. Mais um pódio aqui, que é o William Smith dos Estados Unidos, derrotando o Berlin da Suécia. As provas de vela, que tiveram domínio dos norte-americanos com várias medalhas. Os resultados da vela. A reportagem do chefe de missão e tudo mais. Né? Chegada dos norte-americanos aos Estados Unidos. Tudo. Aí. Esse aqui é um livro que cobre as atividades do Comitê Olímpico Norte-Americano. Aqui, ó. Mais atividades dos norte-americanos na vila, tudo mais, ó. Tome, livro do Comitê Olímpico Americano, ó. Um diário. Aqui, ó. Emil Zatopek com a esposa dele, a Dana Zatopkova. Beijo entre eles. Aqui o fim. Agora começam os jogos de inverno
Vou falar dos Jogos de Inverno nesse livro do Comitê Olímpico Norte-Americano. Aqui tem a Andrea Mead Lawrence, Richard Burton e Kenneth Henry. Ganharam medalhas respectivamente no esqui alpino, patinação artística e patinação de velocidade. Os campeões dessas provas. Aqui, ó, documentação dos Jogos de Inverno, chefe de missão, aquela coisa toda. Aqui, ó, trenó. Os norte-americanos conquistaram medalha no trenó, mas não de ouro, porque a de ouro teve domínio da Alemanha. A Alemanha conquistou medalha de ouro no trenó. Tá aí, ó, os Estados Unidos, prata no trenó de 2 e prata no trenó de 4. Aí os norte-americanos tinham 2 medalhas de prata. Agora a patinação artística. Vou começar a falar da patinação artística em outro vídeo.